Vídeo aula número 12 do curso Educação do Espírito. Antes de entrarmos no tema, um esclarecimento. Você, já com 11 aulas dadas, não citou o autor tal. Você não trouxe a autora X. Calma. Não dá para citar todo mundo. Não é essa a nossa intenção. Não menosprezamos ninguém. Tanto que no final de cada videoaula estamos entregando a você indicações bibliográficas para que você possa aprofundar o seu conhecimento em cada tema. E nessas indicações estamos trazendo autores que não foram citados durante a videoaula, mas que são importantes, que precisam também ser lidos e meditados e sobre os quais nós também nos baseamos para a nossa formação e poder construir aqui as videoaulas, tá bom? Então fique aí tranquilo, estamos dando uma vasta bibliografia espírita no final de cada videoaula. Bem, mas qual é o tema desta videoaula, a número 12 do nosso curso Educação do Espírito? Disciplina e autonomia. Tema tão debatido, tão discutido. E antes de trazer aqui um primeiro autor espírita, vamos aqui fazer uma diferenciação em relação a regras. Porque às vezes nós damos muita atenção, um peso muito grande para as regras não comportamentais, as regras não morais. E, em verdade, essas aqui são as mais importantes. Para que possamos entender isso, vamos a um exemplo. Então, evangelização no centro espírita. Todo mundo a postos, a garotada entrando, a turma se formando lá dentro da sala, tudo pronto para termos início a mais uma atividade educacional espírita com a nova geração. E então a evangelizadora, olhando para a turma, percebe que o João está com um boné na cabeça. Mas antes que ela consiga falar qualquer coisa, a Mariazinha chega para ela e diz assim: tia, a fulana xingou agora a minha mãe e disse que vai me dar um tapão se eu falar alguma coisa. A evangelizadora, que tem lá o seu planejamento de aula, diz assim: não liga para isso não, deixa ela falar sozinha, volta lá para o seu lugar que precisa começar a aula. João, tira esse boné da cabeça. Mas tia, replica lá o João, eu gosto de usar o boné, mas tem que tirar aqui dentro, não pode usar boné. Mas tia, qual é o problema? Não está atrapalhando ninguém. Não importa, eu não dou aula com aluno com boné na cabeça. Tira esse boné agora ou você não pode ficar aqui na evangelização. E aí dá-se uma confusão generalizada por causa do tal boné. Você que está aqui assistindo e acompanhando o curso, percebeu a situação? Enquanto a Mariazinha veio com um problema de ordem moral, comportamental, em que a colega dentro do centro espírita, já ali na sala de evangelização, xingou a mãe dela, ameaçou-a de pegar a tapa. A evangelizadora deu um chega para lá no assunto. Não liga não, vai sentar no outro canto, deixa para lá. Para que se incomodar com isso? Mas fez um verdadeiro tour de force, como dizem os franceses, por causa do boné na cabeça do João. O boné tem importância? Não,
Importante é a questão moral, a questão comportamental. E muitas vezes nós perdemos a autoridade porque justamente deixamos em segundo plano aquilo que é mais importante na formação dos nossos educandos, esses espíritos reencarnados e que necessitam serem reconectados com o Evangelho, com o amor, com o respeito ao próximo, com a ética, a honestidade, a solidariedade, a fraternidade, a bondade. Sem isso, e nós já assistimos muitas vezes o acontecimento na história humana, ele se intelectualiza e cria uma bomba para jogar na cabeça dos outros. Mas vimos no exemplo um problema de disciplina. Como resolvê-lo? Vamos passar a palavra ao professor Ney Lobo. Diz ele: a reparação é a grande resposta que a filosofia disciplinar espírita pode oferecer à indagação como obter a disciplina. O espiritismo encara com pouco entusiasmo as punições e recompensas formais. As consequências naturais estão fora do poder eficiente do educador. A consciência do dever nos parece incompleto pela parcial transitividade. O interesse no trabalho escolar nem sempre pode ser obtido, e o trabalho não recobre todo o tempo escolar. A consulta ao educando fragmentaria a unidade da lei e introduziria o subjetivismo no tratamento disciplinar. Teria o Instituto Moral da Reparação o poder de instaurar no ambiente e vida escolares ou domésticos, o respeito à autoridade, à boa ordem, à incolumidade dos colegas e mestres, à harmonia, à inviolabilidade dos direitos e da justiça? Não somos nós que vamos responder, e sim a doutrina espírita, conforme está em O Céu e o Inferno, capítulo 7, item 17, nota 1, abrindo aspas. Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade. Fechando aspas. Reparação. Foi você que fez? Foi você que falou essas coisas? Você precisa reparar. Seja pedindo desculpas, seja limpando, guardando, seja perdendo direitos. Não como uma punição, mas como consequência natural da ação realizada. Para isso, o educador deve fazer os famosos combinados com os educandos, estabelecendo as regras de convivência e de comportamento e as consequências de quando essas regras são quebradas. E que todos concordem com essas regras que simplesmente serão colocadas em prática na sequência. Ora, como o educando participou do debate e, no final, democraticamente, concordou com a maioria, ele não tem do que reclamar se ele, porventura, descumprir uma regra. Ele simplesmente terá que cumprir as consequências. E essas consequências precisam ser sempre reparativas
e não punitivas. Porque se foi aqui na Terra, em existências anteriores, ou na existência atual que erramos, é também aqui na Terra onde devemos reparar. É o famoso ditado: aqui se faz e, portanto, aqui se repara. É o melhor sistema educacional para conseguirmos a disciplina. Ou seja, nada imposto do educador para os educandos, de cima para baixo, mas tudo conversado, discutido e aprovado pela maioria, conscientemente, e que deverão, portanto, colocar agora em prática. Mas vamos a mais um educador espírita, neste caso uma educadora, que já trouxemos em vídeos passados, que é a nossa professora e escritora Heloísa Pires. Diz ela: a educação espírita é sinônimo de liberdade? Considerando que libertar-se é ficar independente de todos os vínculos primários da matéria, de todas as seduções da carne, a educação espírita é sinônimo de liberdade. Liberdade é responsabilidade. O exemplo maior de liberdade, de homem livre, foi Jesus de Nazaré, porque ele era livre dos preconceitos de sua época, dos condicionamentos rígidos do povo hebreu, dos conceitos absurdos de pureza e impureza. Livre é o homem que se dirige à luz da razão e não cai de quatro na lama dos vícios do passado. O homem que se considera livre para agir como um animal, na verdade, é escravo de seus instintos. A mulher que se diz livre para se entregar a atos menos dignos é escrava de si mesma. Ser livre é caminhar na vertical, procurando estrelas, e não curvado ao barro da terra. Ser livre é integrar-se na harmonia universal. A educação espírita fará o aluno conhecer suas potencialidades e a finalidade de sua existência na Terra, tornando-o livre. O homem precisa ser disciplinado. A natureza é um exemplo de disciplina. Nunca dizer não à criança. Permitir que ela faça tudo é torná-la inapta para a vida no mundo. Liberdade com responsabilidade é o princípio da educação espírita. E sempre defendemos isso, na verdade. Para cada liberdade há que se assumir uma responsabilidade. Para cada direito há que se assumir um dever. E o educador precisa mostrar isso aos educandos. É assim que ele exerce a autoridade moral, que não precisa de grito, não precisa de castigos, não precisa de ameaças, nada dessas coisas. À luz do Espiritismo, nós jamais devemos utilizar castigos, recompensas e barganhas, mas fazer com que o educando cresça entendendo que a sua liberdade ou livre-arbítrio é acompanhada pela responsabilidade. Jesus foi muito claro: a cada um é dado segundo as suas obras. E o Espiritismo não foge a isso nos seus ensinos, porque se não respondemos pelos nossos atos aqui e agora, com certeza responderemos depois da morte. Porque o tribunal da nossa consciência, onde está gravada a lei divina, vai nos chamar a atenção e vai exigir o arrependimento e
a reparação. Neste caso de disciplina e autonomia, é muito importante não apenas trabalhar os combinados, mas também a mediação de conflitos. Fazer esse aprendizado é muito importante, porque aí vamos estabelecer a cultura da paz. Isso deve ser feito na família, deve ser feito na escola, deve ser feito no centro espírita, nas atividades educacionais, para a boa formação do caráter desse educando, que levará todo esse aprendizado, para a sua vida social, a sua vida de relação com os outros. Mas para encerrarmos esta abordagem, nós precisamos trazer Allan Kardec, o nosso codificador, o ex-professor Denizar Rivaio, que nos deixou mais de 20 livros didáticos e pedagógicos, fora todas as obras específicas sobre o Espiritismo. E com a sua visão aguçada, profunda, entendendo que a revelação dos Espíritos modificava totalmente a educação, Allan Kardec nos diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Obediência e resignação. Resignação significa saber que há algo maior, mais forte e justo acima de você. E a obediência deve ser feita, como nos lembra aqui Kardec, com o consentimento da razão. Não queremos que o educando obedeça por obedecer, só porque eu, educador, estou mandando, estou dando uma ordem. É importante que ele saiba responder para consigo mesmo os porquês e entenda os benefícios dessa obediência e que não tenha uma obediência simplesmente cega, aceitando tudo. Tudo isso faz parte desse trabalho da disciplina e da liberdade, junto com a questão também da autoridade do educador. Tivemos aqui nesta videoaula boas reflexões para fazer, não é mesmo? Então, reveja esta aula quantas vezes for necessária para que você entenda que a autoridade moral não se faz na base do grito e que os problemas morais da nossa convivência são os mais importantes de serem trabalhados no campo da educação. Você fica agora aí com as indicações bibliográficas espíritas sobre educação e eu espero você na próxima videoaula do nosso curso Educação do Espírito. Até o próximo vídeo.